A aventura e o romance moram logo depois da esquina, mas é sempre a outra esquina. Clive Hilton, Tavis Clyde Smith. Prefácio. Muito parecido com a vida, por Rusty Burke. À medida que seu livro progredia, Steve percebeu que nenhuma editora no mundo o compraria. Era tão vago, tão desconectado, tão cheio de acontecimentos inexplicáveis e triviais, em uma palavra, muito parecido com a vida. Perdeu o interesse pela obra, mas continuou a escrevê-la, mais porque estava decidido a terminá-la e submetê-la que por qualquer outro motivo. Robert E. Howard, O Rebelde. O ato da autobiografia é cheio de riscos. A memória humana não é apenas instável, mas pesquisas sugerem que é extraordinariamente maleável. O próprio ato de recordar um evento pode, na verdade, reconstruir a memória dele, dando-lhe corpo com detalhes ou ressonâncias emocionais de outros eventos de nosso passado ou da vida atual, com a memória ligeiramente alterada agora incorporada como real, apenas para ser reconstruída na próxima recordação, diz a doutora Daniela Schiller. Recordação. Não é como um arquivo em nosso cérebro, é mais como uma história que é editada toda vez que a contamos. Quer estejamos entre amigos compartilhando anedotas divertidas de nosso passado, ou escrevendo uma biografia completa, é muito provável que não estejamos contando a verdade pura, simples e objetiva. Estamos contando uma história. Robert Irving Howard era sobrenaturalmente talentoso na arte de contar histórias. Desde inventar as aventuras que ele e seus jovens amigos realizariam enquanto vagavam pelos bosques e campos ao redor de suas casas, até manter Novaline Price encantada enquanto dirigiam pelo condado de Callahan, com contos dos dias em que ele cavalgava com Gengis Khan, é claro que contar histórias estava profundamente enraizado na natureza de Howard. Essa combinação de memória maleável e talentoso contista não resulta em um trabalho autobiográfico em que possamos confiar quanto à veracidade histórica. No entanto, como a H.P. Lovecraft apropriadamente observou, é difícil descrever precisamente o que fez as histórias do Sr. Howard se destacarem tanto. Mas o verdadeiro segredo é que ele mesmo estava em cada uma delas. Ele teve uma força interna e uma sinceridade que atravessaram a superfície e imprimiram a marca de sua personalidade em tudo o que escreveu. Nos contos autobiográficos de Robert E. Howard, podemos não encontrar a verdade, mas encontramos a verdade. Os fatos podem estar em desacordo com o que outras fontes nos dizem, mas aprendemos sobre o que Howard viu, sentiu e acreditou por meio de suas próprias palavras. Um padrão muito claro foi observado ao longo da carreira de Robert E. Howard. Quando ele quis começar a escrever um tipo particular de história, teve que primeiro criar para si mesmo um personagem, uma persona, que pudesse contar aquele tipo de história, que pudesse estar nesse tipo de história. Não era suficiente para ele relatar histórias sobre um personagem. Em certo sentido, ele teve que narrá-las de dentro do personagem.
Gosto de ter a minha estrutura e cenário o mais precisos e realistas possível, com o meu conhecimento limitado, disse ele a Lovecraft em 1933. Se torço muito os fatos, altero datas como alguns escritores fazem, ou apresento um personagem fora de acordo com minhas impressões de tempo e lugar, eu perco meu senso de realidade e meus personagens deixam de ser coisas vivas e vitais. E minhas histórias centram-se inteiramente em minhas concepções de meus personagens. Uma vez que eu perca a sensação de meus personagens, eu poderia muito bem rasgar o que eu escrevi. Com o exemplo de desenvolvimento de persona, desde os 10 anos de idade, pelo menos, ele era fã do boxe, lendo sobre o assunto com avidez e conversando com os amigos sobre lutadores. E na adolescência, além de ouvir lutas no rádio, atirava-se em sparrings com amigos e construía seu corpo, acabando por se envolver em lutas amistosas na casa de gelo local e até mesmo promovendo algumas lutas na Legião Americana, até que finalmente ele pudesse se envolver em contos do ringue. Observamos o mesmo tipo de padrão em seu desenvolvimento de personagens pictos, irlandeses celtas e pioneiros do Oeste. Em cada caso, após um período aprendendo como ser esse personagem, Howard começaria a escrever histórias sobre eles. No início de 1928, após vários anos de aprendizado, ele estava começando a ter algum sucesso como escritor. Era a hora de assumir o papel de um escritor profissional de sucesso. Por alguma razão, porém, essa nova persona não era para ser um escritor de ficção sobrenatural ou bizarra, com a qual ele tinha sido mais bem-sucedido até então. A nova persona seria um escritor de ficção realista ou mimética, tirada ou imitativa da vida cotidiana. Possivelmente, ele foi influenciado nesse sentido por sua admiração por escritores como Jack London e Jim Tully. Talvez ele tenha visto que os escritores desse tipo de ficção eram mais respeitados, criticamente, que os escritores de pulps, ou talvez ele simplesmente tivesse uma alta consideração por seus trabalhos e sinceramente quisesse imitá-los. Quaisquer que sejam seus motivos, ele entrou no projeto no início do ano e continuou até o final. Em uma carta de fevereiro de 1928 para Tavis Clyde Smith, que parece ser um primeiro passo nessa fase, ele inclui a peça sem título de um ato, A Typical Small Town Drugstore, em que um personagem chamado Mike é um aspirante a escritor, mas se considera inapto. Ele se ressente com as rejeições de editores que considera escravos covardes dos desejos dos leitores, que não querem ler nada que os faça pensar. Ele se ressente de que escritores que atendem ao gosto popular, como Edgar Guest, têm mais sucesso que aqueles que escrevem poesia de verdade, como ele vê, como George Sylvester Viereck. Parece que a peça foi escrita espontaneamente, enquanto Howard escrevia a carta. Ele diz que é um esboço cru de uma ideia e pede a Clyde que guarde esta cópia para mim, pois não estou fazendo nenhuma outra, enquanto insiste que é realismo. A maior parte são produtos simples, exatamente como retratados. Vê? Ele aparentemente voltou à ideia um pouco mais tarde,
produzindo uma versão incompleta em prosa. Untitled Mike Costigan, escritor e futilista autodeclarado. Quase ao mesmo tempo, se Patrice Lunet estiver correto, Howard começou uma história ambientada em sua própria cidade, Cross Plains, mal disfarçada como Lost Plains, apresentando um personagem chamado Steve Costigan, alterado para Mike no segundo rascunho, que já é um escritor de sucesso. Sua profissão, no entanto, é totalmente irrelevante para a história, que é simplesmente uma aventura honesta e um tanto desajeitada. Eu sugeriria, de fato, que Spanish Gold on Devil Horse, com o seu relato pormenorizado de uma luta sem limites que nos impressiona com a cena mais realista e verdadeira da história, é um passo no desenvolvimento de Howard como escritor de histórias de luta, mas tem pouca relevância como a persona do escritor profissional. De qualquer forma, depois de terminar um primeiro rascunho, Howard deixou Spanish Gold de lado por vários meses. À medida que a primavera entrava no verão, Howard estava ocupado escrevendo. As primeiras das histórias de Solomon Kane, Red Shadows e Skulls in the Stars, foram submetidas e aceitas pela Weird Tales durante esse período. E Sea Curse foi publicada, mas afora isso, manuscrito após manuscrito voltaram, de ambas Weird Tales e Argosy All Story. Ele vinha abarrotando esse último, desde que um editor lhe enviou uma carta pessoal encorajadora sobre Solomon Kane, o título original de Red Shadows, com críticas e sugestões detalhadas. Howard disse a Smith que ele havia originalmente escrito a história com Weird Tales em mente, mas então decidi tentar minha sorte com Argosy All Story, do jeito que estava. Então, se um conto bizarro, desprezado, cujo tom secundário é o ocultismo, pode criar tanto interesse em uma revista que nunca publica coisas estranhas, não me sinto tão desanimado. Lamentavelmente, mais um ano se passaria antes que ele nocauteasse a Argosy com uma história de boxe. Durante a primavera e o verão, suas cartas estão cheias de conversas sobre realismo na literatura e algumas tentativas hesitantes de realizá-lo. Em uma, ele disse: "Minha ideia é tentar reescrever a migração dos hebreus com o realismo moderno, com estrofes como Agora Raab disse a Levi: Jovem, vamos nos ajudar. Eu pago caro por proteção, mas eles invadem meu lar. Te dou informação, vocês tomam o lugar. E eu trabalho sem me incomodar, judeuzinhos, sim ou não." Em outras, ele se aventura em gírias que parecem vir das histórias de revistas baratas de luta. O promotor, um cara tão honesto que nunca afanou a carteira da avó, me disse que Harlem Kid é vitória certa e um azarão, já que todo mundo está apostando pesado no The Butler de Chicago. Então eu aposto tudo no Kid. O boob leva um soco no nariz no 8º assalto e eu perco 20 centavos, entendeu? Coisas assim abalam a confiança de um sujeito em seus companheiros. Em meio a isto estão pensamentos filosóficos e reflexões enraizadas na leitura de Herbert Spencer, Ernest Haeckel, Sinclair Lewis, The Qasida of Haji Abdul el-Yazdi,
um longo poema escrito por Sir Richard Francis Burton sob um pseudônimo. Os iogues, particularmente Iogue Ramacharaka, na verdade, William Walker Atkinson, figura central no movimento Novo Pensamento, e outros. Ele argumentou estar tentando reconciliar metafísica com ciência material, o idealista com o realista. No decorrer dessas discussões, surge o nome de Jack London. London é constantemente mencionado por Howard como um de seus escritores favoritos. Na mesma carta de fevereiro de 1928, que incluía a peça de um ato mencionada acima, ele escreveu: Nunca procuro perfeição em nada, mas apenas uma abordagem da perfeição medida pelo meu critério insignificante. E meu critério significa potência, poder, força. Isso é o que eu digo. É quase perfeição. Força. Eu examinei cuidadosamente em minha mente os homens mais poderosos, isto é, na minha opinião, em toda a literatura mundial, e aqui está a minha lista. Jack London, Leonid Andreyev, Omar Khayyam, Eugene O'Neill, William Shakespeare. Todos esses homens, e especialmente London e Khayyam, a meu ver, se destacam tão acima do resto do mundo que a comparação é fútil, uma perda de tempo. No verão de 1928, pronto para habitar o personagem de um escritor profissional de ficção realista, foi para Jack London e seu romance Martin Eder que Howard se voltou. No romance, London usou partes de sua própria formação e suas lutas ao tentar se tornar um escritor de sucesso, ao contar a história do personagem título. Deve ter ocorrido a Howard que não poderia haver melhor maneira de entrar na história do que escrever uma sobre si mesmo. Havia decidido escrever um conto sobre sua própria vida, procurando instilar o interesse por meio de um relato realista da monotonia e da farsa da vida em uma pequena cidade, as tentativas fúteis e abortivas da humanidade e as falhas e ambições de guerreiros como ele. No começo parecia fácil. Ele pensou que bastava simplesmente escrever os fatos, mas descobriu que traduzir realismo, ou mesmo escrevê-lo, era o mais difícil de todos os feitos. Embora carente dos elementos políticos e particularmente românticos de Martin Eden, o romance de Howard compartilha o tom e a dicção de London e seu foco nos primeiros conflitos do autor. Martin se considera rude e grosseiro e fala no dialeto da classe trabalhadora. Sim, não sou nenhum inválido, disse ele. Quando se trata de dureza, posso engolir sucata. Mas agora estou com dispepsia. A maior parte do que você estava dizendo eu não consigo digerir. Nunca treinei dessa forma, entende? Eu gosto de livros e poesia, e no tempo que tive eu li, mas nunca pensei sobre eles como você. É por isso que não posso falar sobre. Sou como um navegador à deriva em um mar estranho, sem mapa ou bússola. Mas agora quero me orientar. Talvez você possa me corrigir. Como você aprendeu tudo isso de que estava falando? Compare com Steve Costigan refletindo sobre sua amizade com Clive e Sebastian. Steve esquecia gradualmente sua resolução de abandonar Clive e Sebastian. Eram os únicos jovens que conhecia pessoalmente que eram realmente inteligentes. Eram cheios de interesse e vigor, e um dia com eles era como vinho forte para Steve, que crescera estagnado no deserto intelectual de Lost Plains. Ele retomou os antigos sentimentos por eles, e agora mais que antes.
Era como se estivessem em um pico mental que não tinha nenhuma relação concreta com a vida real, como ele a conhecia e que nunca poderia atingir. Um tolo inteligente. Esse sou eu. Esses sujeitos têm essa vantagem sobre mim quando se trata de sofisticação e coisas do gênero. Já vimos que as cartas de Howard do período incluíam muitas gírias. De acordo com a maioria dos relatos, ele geralmente não falava dessa maneira, mas eu ficaria muito surpreso se, pelo menos durante grande parte de 1928, quando estava entrando no personagem, ele não o fizesse. Embora O Rebelde seja de fato muito próximo de um romance autobiográfico, no sentido de que os incidentes que ele relata estão de acordo com o que pode ser objetivamente conhecido a partir de evidências documentais, é claro que alguns episódios estão fora de ordem, cronologicamente, apesar disso ter sido para fins dramáticos elevados, ou porque a memória de Howard já os tinha confundido, não podemos dizer com certeza. Quanto ao peso emocional ou às interpretações que dá às ações de seus amigos, conhecidos ou patrões, só podemos equilibrar o que ele nos diz com a imagem dele que construímos ao longo do tempo. Se Howard é um narrador pouco confiável, somos leitores pouco confiáveis? Deixamos que nossas próprias experiências e sentimentos influenciem nossas interpretações? É muito provável que sim. Uma coisa que está perfeitamente clara, escreveu Larry Richer, é que uma história de Howard é obra das emoções, expressamente construída com um forte apelo à paixão. Essas obras não devem ser lidas por um observador desapaixonado, e embora seja possível apreciá-las como belos conjuntos de palavras, elas fazem uso de dispositivos destinados a converter um observador em um participante emocional ativo na história. Esta é uma grande parte da razão pela qual os leitores de Howard muitas vezes se preocupam tanto com suas histórias e personagens. Ele atrai seus leitores para a história, faz com que eles invistam suas próprias emoções nela, e assim eles têm um interesse pessoal em qualquer discussão sobre o assunto. Em O Rebelde, temos um exemplo inicial e muito claro desse chamado à paixão, porque o que é importante no romance não são os eventos na vida de Steve Costigan, as ocorrências, os incidentes inexplicáveis e triviais. O que é importante são as emoções que Steve sente em resposta a esses eventos e que nós, como participantes ativos, sentimos, seja com ele ou em respostas às suas. De modo geral, os críticos não foram gentis em considerar O Rebelde por seus próprios méritos, achando-o útil, talvez, por seus insights sobre o estado de espírito de Howard enquanto sua carreira estava se desenvolvendo, mas não um romance muito bom. Jason Ray Courtney, no entanto, fez um estudo particular de ficção entre guerras e descobriu muito sobre O Rebelde para elogiar. Ele observou que não segue nenhuma convenção de gênero em particular, mas combina aspectos de vários tipos diferentes e é um banquete. Bildungsroman, romance em formação, Kunstlerroman, romance de artista, literatura esportiva, esporte como metáfora, naturalismo e exposição, sátira, crítica social, regionalismo literário, romance contracultural, romance filosófico, romance de alienação, romance epistolar, ficção sentimental, narrativa literária, da pobreza à riqueza. Ele observou que, de acordo com o teórico literário Fredric Jameson,
O problema de gênero é um sintoma claro da incerteza e crise política, social e econômica subjacente. Na época em que Howard estava escrevendo, os Estados Unidos estavam de fato em uma época de muita incerteza e crise. Tendo emergido como uma potência no cenário mundial, chutado seus calcanhares durante os loucos anos 20, lutado contra a lei seca e o crime organizado e vencido uma das administrações presidenciais mais corruptas da história, estava precipitando-se para o crash da Bolsa de Valores e para a Grande Depressão. É claro que também foi uma época de incertezas reais na vida do escritor, um jovem que acabava de sair da adolescência e se perguntava sobre seu futuro lugar no mundo. Carney escreveu: Robert E. Howard's O Rebelde, um romance metaficcional sobre a escrita de romances, captura com vivacidade as condições de mudança da produção artística em um momento crítico na literatura anglófona interbellum. Não exatamente pós-moderno, ele indexa o término da modernidade. O Rebelde formaliza e dramatiza o fracasso do realismo literário convencionalizado. Nesse romance do terrivelmente comum, Howard apresenta um mundo agudamente desinteressante, com traços representacionais não destinados a colocar em foco detalhes ou alcançar uma representação convincente da realidade, mas, em vez disso, testar os limites do realismo literário. Em O Rebelde, em sua luta para entregar o comum com honestidade, Howard experimenta e põe de lado vários gêneros para chegar à realidade e falha gloriosamente. Um relato realista da monotonia e da farsa da vida em uma pequena cidade, conclui seu narrador, sem enredo, sem sequência, sem moral. O fracasso de Howard é um fracasso produtivo que produz esse insight artístico. O verdadeiramente comum resiste a ser narrado. Essa constatação, porém, com a concomitante implicação de que nenhuma editora do mundo compraria, fez com que o jovem autor perdesse o interesse. A partir do ponto em que ele admite isso e diz que continuou escrevendo mais porque ele estava determinado a terminá-lo e enviá-lo do que por qualquer outro motivo, o romance deixa de ser um relato de ocorrências reais em sua vida para ser, em primeiro lugar, uma fantasia violenta de esmagar o punho na cara de um chefe. Não se pode deixar de imaginar se esse chefe era simplesmente um composto de todos os que já se consideraram com autoridade sobre mim. E, em seguida, uma despedida romântica a seus amigos e um resumo de sua vida até aquele ponto, enquanto se prepara para pegar a estrada em busca de vida. Esta última sessão, provavelmente, foi bastante influenciada por London e por Jim Tully, outro dos escritores favoritos de Howard, bem como pela representação romantizada Hallelujah, Sou um Vagabundo, de vagabundos em filmes, histórias em quadrinhos, música e literatura. Pensa-se que, apesar de sentir que nenhum editor aceitaria o romance, ele submeteu. De acordo com seu amigo Tavis Clyde Smith, em uma de nossas caminhadas, Bob me disse que planejava escrever um romance moderno. O título seria Post Oaks and Sandroths, O Rebelde. Ele me garantiu que todos os seus conhecidos próximos estariam no livro, fáceis de reconhecer. Ele afirmou que nenhum de nós leria o livro a menos que fosse publicado. Ele me disse algum tempo depois que havia concluído o manuscrito, selecionado uma editora e teve o romance rejeitado. É possível que tenha destruído a obra. Acreditamos que o romance foi, de fato, submetido a pelo menos uma editora na segunda metade de 1928. Em dezembro daquele ano,
Em uma carta a Harold Preece, Howard escreveu: "Não ouvi falar do romance, mas sei que não será aceito. Eu mesmo não aceitaria se fosse um editor. Vou tentar reescrever e acreditar que acabarei vendendo." 2 rascunhos datilografados deste romance foram encontrados entre os papéis de Howard. Um de 54 páginas, aparentemente um rascunho anterior, e o outro de 140 páginas. Ambos estavam sem título, mas dada a descrição de Smith, eles devem ser o romance que Howard mencionou. Supondo que o tenha submetido a um editor, ele teria incluído um título, de modo que a versão final poderia de fato estar perdida. Quando o romance foi publicado pela primeira vez na França em 1989, recebeu o título Le Rebelle, enquanto as edições em inglês usaram o título a que Smith se referia, Post Oaks and Sand Rose. O Rebelde provavelmente marcou o fim de qualquer ambição séria da parte de Howard de escrever ficção realista, embora ele tenha feito algumas pequenas tentativas depois. Ele também voltou no final de 1928 a Spanish Gold on Devil Horse, produzindo um segundo rascunho, mas acrescentando pouco interesse à história. Devemos notar que, embora Howard tenha voltado ao tipo de ficção com a qual estava começando a experimentar o verdadeiro sucesso, o conto estranho e a história de aventura, ele nunca abandonou realmente sua busca pelo realismo. Ele apenas a redirecionou para os tipos de histórias imaginativas com as quais ele se sentia mais confortável. Obrigado por seus comentários sobre The Man on the Ground, ele escreveu a August Darlach em 1933. Eu também gosto da história por causa de seus esforços de realismo. Em uma declaração bem conhecida para Clark Ashton Smith, em 1935, ele escreveu: "Pode soar fantástico ligar o termo realismo a Conan, mas, na verdade, deixando de lado suas aventuras sobrenaturais, ele é o personagem mais realista que já desenvolvi. Ele é simplesmente uma combinação de uma série de homens que conheci. E acho que é por isso que ele pareceu entrar totalmente em minha consciência quando escrevi a primeira história da série. Algum mecanismo em meu subconsciente assumiu as características dominantes de vários pugilistas, pistoleiros, contrabandistas, valentões do campo de petróleo, jogadores e trabalhadores honestos com os quais entrei em contato, e combinando todos eles, produziu o amálgama que chamo de Conan, o Cimério. Ao descrever Red Nails para Lovecraft, ele disse: "Tenho estado insatisfeito com meu tratamento de raças decadentes nas histórias, porque a degeneração é tão prevalente em tais raças que mesmo na ficção não pode ser ignorada como um motivo e como um fato, para que a ficção tenha alguma pretensão de realismo." E para E. Hoffman Price, no início de 1936, ele escreveu: "Eu fui tão longe no caminho da escrita romântico-exótica que é diabolicamente difícil encontrar meu caminho de volta ao realismo do lugar comum, e, no entanto, todo desejo em mim é escrever realismo." No entanto, a partir de 1928, o tipo de realismo ou ficção mimética que o preocupava naquele ano desaparece. Então, o trabalho de Howard é verdadeiramente autobiográfico? Se por esse termo queremos dizer uma apresentação dos fatos objetivos de sua vida, então não. Mas se quisermos um vislumbre do próprio Howard, seus sentimentos e reações, a força interna da sinceridade, a marca de sua personalidade, sim. O Rebelde e outras obras autobiográficas nos dão isso. Howard disse a P. Twiller Miller a respeito de Conan: "Ao escrever essas histórias,
Sempre me senti menos como se as criasse do que se estivesse simplesmente narrando suas aventuras enquanto ele as contava para mim. É por isso que elas pulam tanto, sem seguir uma ordem regular. O aventureiro médio, contando histórias de uma vida selvagem ao acaso, raramente segue qualquer plano ordenado, mas narra episódios amplamente separados por espaços e anos, conforme eles ocorrem a ele. Eu o encorajo a aceitar a história aqui com o mesmo espírito. Se ajudar, imagine que você está sentado com Bob Howard, perto de uma fogueira, ou viajando pelas estradas empoeiradas do condado de Callahan com ele, ou em sua varanda, qualquer ambiente que você quiser, ouvindo-o contar outra história de sua vida selvagem. Tal como acontece com o aventureiro médio, você pode não ser capaz de dizer o que é verdade e o que é ficção em seu relato, ou se sua vida selvagem ocorreu em nosso mundo ou em sua própria invenção. Mas nós não estamos procurando a verdade pura e simples em suas histórias. Estamos procurando a verdade maior a ser encontrada na história.